Olha, imagina só perder 70% da capacidade de um órgão vital. Uhum. 70%. E o detalhe mais assustador de todos, sem sentir uma única gota de dor, sem um alarme soando, sem absolutamente nada sinalizando que há um problema grave ali. É, parece roteiro de filme, né? Exato. Parece ficção científica, mas essa é a realidade, a realidade silenciosa do envelhecimento dos nossos rins. E hoje o nosso mergulho profundo aqui nesse painel vai focar exatamente nessa questão clínica. Com certeza. Nós vamos dissecar uma pilha de anotações e pesquisas da nefrologista doutora Emily Carter. É um material investigativo fascinante e muito bem fundamentado que chegou pra gente. E bem assustador também. Nossa, muito! A nossa missão hoje é pegar esses dados todos que trazem evidências alarmantes sobre a destruição silenciosa de órgãos vitais em adultos com mais de 45 anos e extrair a essência disso. Entender como essa falha estrutural acontece debaixo dos panos, no dia a dia das pessoas. E é um material que vira do avesso a forma como a gente enxerga a saúde, sabe? Porque o ser humano está muito acostumado com aquela biologia de causa e efeito imediato. Claro, bateu, doeu. Isso, uma torção no tornozelo gera inchaço e dor na mesma hora. O corpo grita por socorro. Mas os dados da doutora Carter evidenciam que o nosso sistema tem pontos cegos que são muito perigosos. Faltam sensores, né? Exatamente. Faltam sensores de alerta em áreas críticas. E os rins são, sem dúvida, os grandes campeões desse silêncio clínico. Não há o menor conforto do visível ali. Certo. Vamos desconstruir isso logo de cara. Porque na linguagem popular, quando se fala em filtro, a imagem mental é quase sempre a de um coador de café. Uhum. A analogia clássica. Né? A água passa, a borra fica retida e acabou. Mas, lendo o material da pesquisa, fica muito claro que chamar os rins de filtros é quase tipo uma ofensa à complexidade biológica deles. Estamos falando de um laboratório químico de altíssima tecnologia. Com certeza absoluta. Reduzir o rim a um simples coador é ignorar totalmente a genialidade da fisiologia humana. Biologicamente falando, é um sistema de purificação de água e regulação sistêmica que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem pausa. Nenhuma. Para se ter uma ideia da escala da coisa, eles filtram todo o suprimento de sangue do corpo dezenas de vezes por dia. Uau! Mas a remoção de toxinas, olha, é só o começo. Eles são os reguladores mestres da nossa pressão arterial. Se a pressão cai, eles liberam hormônios para contrair os vasos na hora. Nossa, é uma engenharia perfeita. É fantástico. E, além disso, enviam sinais químicos essenciais para a medula óssea produzir glóbulos vermelhos. Sem esse sinal, a pessoa desenvolve anemias severas, do nada. E ainda orquestram o equilíbrio mineral, sabe? Ajustando o cálcio e fósforo. Que é o que mantém os nossos ossos em pé. Os ossos e até as nossas sinapses neurológicas intactas. É vital. É uma carga de trabalho monumental. E o que a pesquisa destaca de forma muito contundente é a vulnerabilidade que o tempo impõe a essa máquina toda. Porque a partir dos 45 anos, o jogo muda de figura. Muda. E muda de forma inevitável. Com o passar das décadas, ocorre uma queda natural da taxa de filtração glomerular, a famosa TFG no meio médico. Certo. É o declínio fisiológico esperado. Pense num motor de um carro esportivo que já rodou centenas de milhares de quilômetros. Ainda funciona, mas... E isso, ele ainda liga, ainda anda bem, mas aquela margem de erro, a tolerância para o estresse, se torna microscopicamente pequena. E como os rins não possuem receptores de dor na estrutura interna para avisar sobre os danos, a doença renal crônica age como um ladrão incrivelmente profissional. Nossa, que imagem forte! Rouba a capacidade do órgão ano após ano, sem fazer o menor ruído. Essa é a parte que, sinceramente, me deixou mais chocada além dos relatórios. O choque clínico de descobrir que, quando os sintomas finalmente aparecem na rotina de alguém... É tarde demais. Sim! Coisas como um inchaço crônico nos tornozelos ou uma fadiga tão esmagadora que nenhuma noite de sono resolve, quando isso acontece, o dano já atingiu um ponto de não retorno. Exato.
Os relatórios apontam que esses sinais visíveis só dão as caras quando já existe uma perda de 60% a 70% da função. E é irreversível nesse ponto. Irreversível. Chegar a uma máquina de diálise simplesmente por falta de aviso prévio é surreal. Então, a gente precisa entender como não chegar nesse ponto de jeito nenhum. E a pesquisa lista 4 ataques diários. 4 venenos. Exato, 4 venenos que causam esse colapso nos adultos mais velhos. E o interessante é que o primeiro fator dessa lista não é algo que a pessoa come ou bebe. Pois é. A gente sai daquela ideia de que o rim só envelhece de forma passiva e entra no território de como as próprias pessoas sabotam o que resta da capacidade dele. Uhum. O primeiro fator de estresse biológico que agrava esse quadro é a epidemia moderna de passar horas a fio sentado, o sedentarismo profundo. Espera, vamos traduzir isso, porque parece contraintuitivo. Como que o simples ato de ficar sentado numa poltrona, trabalhando no computador ou assistindo televisão, consegue destruir um filtro celular? Parece estranho, né? Fisicamente, o que está acontecendo lá dentro? Tudo se resume à mecânica de fluidos do corpo humano, a nossa hemodinâmica. Os rins dependem inteiramente de um fluxo muito forte, robusto e constante de sangue oxigenado. Certo. Para ilustrar esse contraste biológico, imagina um rio fluindo com uma correnteza imensa. Essa força da água varre as pedras, limpa os detritos. Não deixa o lodo se acumular de jeito nenhum. A água fica cristalina. Tá, consigo visualizar. Agora, contrasta isso com uma poça de água esquecida. Sem movimento, a lama se assenta, o ambiente fica estagnado e, rapidamente se torna tóxico. O nosso sistema circulatório precisa ser esse rio. E as pernas têm um papel nisso, né? Fundamental. Quando há movimento muscular, especialmente nas pernas, elas agem como um segundo coração. Elas bombeiam o sangue de volta com vigor, criando uma onda de força hidráulica que lava os capilares renais. Entendi. E ficar horas e horas sentado simplesmente desliga essa bomba. A correnteza vira a tal poça estagnada. Perfeito. O fluxo fica lento, arrastado, e isso abre a porta para o agravamento de problemas terríveis, como hipertensão e diabetes. Mas o mecanismo físico do dano mesmo vem da resistência à insulina. Ah, sim, a insulina. Quando os músculos grandes ficam totalmente inativos por horas, eles simplesmente param de absorver e metabolizar o açúcar que está circulando no sangue. A eficiência metabólica despenca. Meu Deus, aqui é onde o texto da doutora Carter me deu arrepios de verdade. Ela usa uma analogia que é puro terror biológico, mas é muito visual. A dos cacos de vidro. Essa mesma, esse açúcar que sobra e fica ali circulando no sangue estagnado, ele não é inofensivo. Segundo a pesquisa, a glicose age como minúsculos cacos de vidro microscópicos. Exato. E a cada batimento do coração, esses cacos vão arranhando e rasgando fisicamente o revestimento super delicado das artérias renais. É isso mesmo. O açúcar literalmente lixa o interior da veia da pessoa. Olha, é uma descrição forte, mas clinicamente é muito precisa. Nós, na medicina, chamamos isso de agressão endotelial. O excesso de glicose no sangue danifica a parede dos vasos, criando inflamação e pequenas cicatrizes. Caramba, que assustador. Mas a boa notícia é que o protocolo clínico para resolver isso não exige que ninguém vire maratonista da noite para o dia, sabe? Ufa, ainda bem. A cadeira de vez em quando? Exatamente. A regra de ouro para quem tem mais de 45 anos é a cada 60 minutos sentado, levante-se por 2 minutos. Só 2 minutos? Só isso. Isso já reinicia a circulação e tira o corpo daquele estado de estagnação profunda que a gente falou. E para o dia a dia, focar na consistência, né? Caminhadas curtas. Isso. Caminhadas de 10 a 15 minutos com um passo um pouco mais acelerado já estabilizam o açúcar no sangue de um jeito incrível e mandam aquela onda curativa de sangue limpo direto para os néfrons. Qualquer movimento é infinitamente superior à inércia. Faz todo sentido, o que nos leva a uma transição bem preocupante nos dados que a gente avaliou. Se o primeiro problema é o fluxo de sangue que fica lento e estagnado, a ameaça número 3, na pesquisa, ataca justamente o tamanho dos tubos por onde esse sangue passa.
E o pior, é um dano ativo causado por coisas que as pessoas engolem todo santo dia achando que estão fazendo um bem. É o perigo oculto na caixa de remédios. Exatamente. Aí a gente entra no terreno dos AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroides. Estamos falando de nomes muito, muito comuns que estão na bolsa de qualquer um, como ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Quase todo mundo tem em casa. Pois é. E para entender a toxicidade disso para os rins, a gente precisa olhar para uma substância chamada prostaglandina. Certo. O que é fascinante aqui é que, no ecossistema do corpo humano, as prostaglandinas são como guardiões leais da saúde renal. Protetoras naturais. Isso. A função principal delas ali é manter as pequenas artérias que entregam sangue para o rim bem abertas, bem dilatadas. Elas garantem que o órgão nunca fique sem aquele sangue oxigenado vital que a gente acabou de mencionar. Uhum. A questão central, o grande problema, é que a principal forma de ação desses anti-inflamatórios é justamente bloquear as enzimas que fabricam as prostaglandinas. E olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, mas com um tom de horror clínico absurdo. Sem dúvida. Pelo que eu entendi do estudo, a pílula é sistemicamente cega. O remédio não sabe aonde o corpo da pessoa dói. Não faz a menor ideia. Então, sei lá, a pessoa toma o remédio para silenciar uma dor crônica no joelho, mas o bloqueio químico acontece no corpo inteirinho. O alívio que se sente na articulação custa a proteção natural do rim. É um preço alto. É muito louco pensar que um rótulo de venda livre na farmácia disfarce um mecanismo que pode asfixiar um órgão inteiro. A doutora Carter faz uma comparação no texto que, nossa, é difícil de esquecer. A da mangueira, né? Isso. Ela diz que tomar esses anti-inflamatórios cronicamente é igualzinho a pisar com todo o peso do corpo numa mangueira de jardim que está regando uma planta super sensível. É uma analogia brilhante e trágica. O fluxo da mangueira estrangulado na mesma hora. As células do rim começam literalmente a sufocar por falta de oxigênio. Meu Deus. E quando isso acontece repetidas vezes, por conta daquele uso diário dessas pílulas, porções minúsculas do tecido renal sofrem microderrames. O tecido vai morrendo. Exato. Partes do filtro morrem e criam um tecido de cicatriz que não filtra mais absolutamente nada. Mas espera aí, só para deixar muito claro para quem está ouvindo a gente. Qualquer remédio para dor faz isso? Se eu tomar um paracetamol, eu tô pisando na mangueira? Ótima pergunta, porque essa confusão é super comum no consultório. Não, o paracetamol tem um mecanismo de ação completamente diferente. Ah, que alívio! Nas dosagens corretas, ele é processado pelo fígado e costuma ser bem mais seguro para os rins. O grande vilão renal aqui é a classe dos anti-inflamatórios não esteroides. Certo. E o alerta vermelho da pesquisa não é para aquele comprimido que a pessoa toma, sei lá, uma vez a cada 3 meses porque torceu o pulso num jogo. O perigo é a rotina. Exato. O alerta é para o uso crônico, diário, aquele idoso que toma ibuprofeno todo santo dia no café da manhã para aguentar uma dor na lombar. E tem um detalhe muito traiçoeiro. Qual? Muitos remédios para resfriados severos e aqueles chás noturnos de farmácia, sabe? Sei. Eles estão lotados de AINES escondidos na fórmula. Nossa, é uma roleta russa química disfarçada de autocuidado. Com certeza. A recomendação clara aqui é buscar terapias físicas, tipo fisioterapia, alongamento, ou no mínimo discutir com o médico a troca para analgésicos que não estrangulem a artéria do rim. Porque perder a capacidade de filtrar o próprio sangue em troca de um alívio na junta simplesmente não fecha a conta. Não fecha mesmo. Certo, avançando aqui nas anotações, a gente sai do que a pessoa engole conscientemente na forma de cápsula e entra no que sustenta a dieta moderna. O próximo veneno força o sistema vascular até o limite absoluto. Chegamos no domínio do sódio. E a primeira coisa que a prática clínica precisa derrubar hoje é o velho mito do saleiro. Ah, o famoso eu nem coloco sal na comida. Esse mesmo. Quando o médico alerta sobre o sal, a resposta clássica do paciente é afirmar de pés juntos que o saleiro nem fica na mesa. Mas a estatística que a pesquisa levanta é implacável: mais de 75% de todo o sódio que um adulto consome no dia vem escondido de fábrica nos alimentos ultraprocessados.
O que é assustador, porque a gente nem sente o gosto salgado na maioria deles. Não sente. O relatório lista pães, carnes processadas, molhos, e o que eu achei a maior ironia de todas, aquelas sopas de lata que são vendidas com rótulos de super saudáveis. Cheias de sódio. A indústria enche esses produtos de sódio não necessariamente para salgar, mas para controlar a fermentação, prolongar o tempo de prateleira e mascarar a falta de ingredientes frescos. Mas, mecanicamente, o que esse caminhão de sódio faz no corpo? Ele muda a física do nosso sangue. O sódio tem a propriedade química de atrair água. Tá. Então, quando se inunda o sistema com excesso de sódio, o corpo entra num estado de compensação e retém volumes massivos de líquido, na tentativa de diluir esse mineral. O problema é que todo esse líquido extra não tem para onde ir imediatamente. Fica preso. Fica preso dentro dos tubos do sistema circulatório, aumentando o volume de sangue absurdamente. E mais volume dentro do mesmo espaço fechado significa uma pressão explosiva contra as paredes das artérias. É a definição física da hipertensão. A imagem que me vem à cabeça, além da descrição clínica disso, é muito tensa. Imagina tentar lavar um lenço de seda bem antigo e hiperdelicado. Os capilares. Isso, esses seriam os capilares dos nossos rins. E para limpar essa seda, em vez de usar um filete de água suave, alguém liga uma mangueira de caminhão de bombeiro. Nossa. Na pressão máxima, direto no tecido, a água não vai lavar a seda. Ela vai rasgar, estilhaçar e destruir a trama estrutural do tecido inteiro minuto após minuto. Exato. É uma destruição puramente mecânica, impulsionada por essa pressão hidráulica que o sódio criou. E é um ciclo vicioso terrível. Como assim? O excesso de sal aumenta a pressão. A alta pressão rasga e esmaga as delicadas membranas de filtração. E um rim danificado perde a capacidade de excretar o próprio sódio. Meu Deus, o que aumenta ainda mais a pressão? Exatamente. Para quebrar esse ciclo, a pesquisa sugere que os pacientes se tornem investigadores de rótulos. O limite clínico seguro apontado pelas diretrizes é manter a ingestão abaixo de 2.300 mg de sódio por dia. Certo. Mas para quem já passou dos 65 anos ou já tem pressão alta, a tolerância despenca para 1.500 mg. É pouquíssimo se a pessoa baseia a alimentação em produtos de pacote. É quase nada. A estratégia, então, é cozinhar com temperos que a natureza dá, tipo alho, cebola, páprica. Ah, e tem uma dica na pesquisa que eu achei fantástica de tão simples, um truque quase de bastidor. A lavagem dos enlatados? Isso! Se a pessoa precisa muito usar um vegetal enlatado tipo milho ou ervilha, o simples ato de colocar numa peneira e lavar debaixo da torneira de água fria por 60 segundos remove até 40% do sódio adicionado. É um banho rápido que salva o rim. Nada glamouroso, mas resolve o problema. Bom, a gente já passou pelo fluxo estagnado do sedentarismo, pelas pílulas que sufocam a oxigenação e pela mangueira de bombeiro da pressão alta. O cerco está fechando. Isso nos leva ao agressor sistêmico final, o grande campeão global que amarra tudo isso num ataque coordenado contra o corpo envelhecido, a combinação de açúcar com farinha branca refinada. É o golpe sistêmico definitivo. O veneno número 1. Sem dúvida. Enquanto os outros fatores atacam mecanismos específicos, como a pressão ou o calibre das artérias, a união crônica do açúcar e da farinha refinada cria um verdadeiro tsunami metabólico incontrolável no sangue. Tsunami metabólico, uau! Essa carga alta e constante de glicose leva à nefropatia diabética. A estrutura biológica e física dos rins começam a passar por um processo real de caramelização. Caramba! Pensar no rim virando uma espécie de crosta de caramelo é bizarro, mas as descrições da pesquisa fazem total sentido físico. Fazem. Eles usam a analogia de pegar uma peneira de metal com aquela malha bem fininha e mergulhar várias vezes numa panela com xarope quente e espesso. Quando esse xarope esfria, ele endurece e bloqueia completamente os furos da peneira. Aquela malha, que era flexível e limpa, vira uma crosta dura e inútil. Ela passa a deixar vazar coisas que deveriam ficar no corpo, como proteínas essenciais
enquanto prende o lixo tóxico que deveria sair na urina. A filtração entra em colapso total. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque me tira uma dúvida aqui que a pesquisa conta. Claro. Entender o açúcar é fácil, é doce. Mas por que a farinha branca entra como vilã número 1 junto com ele? Um pão francês não é doce. Excelente ponto. O problema da farinha refinada é que a indústria removeu exatamente a parte que a tornava segura para o corpo. As fibras. Ah, claro. Sem a matriz de fibras para desacelerar a digestão, aquela farinha branca chega no estômago e é convertida em glicose pura em questão de minutos. O pico de açúcar no sangue é quase idêntico ao de comer colheradas de açúcar de mesa puro. Nossa, o corpo nem nota a diferença. Nenhuma. E quando o corpo recebe essa avalanche de energia que não consegue usar, ele armazena na forma de gordura visceral. Aquela gordura profunda que se acumula ao redor dos órgãos na barriga. E lendo sobre isso, a gente entende que gordura visceral não é só um pneu inofensivo na cintura, né? Longe disso. A gordura visceral é um tecido metabolicamente muito ativo. E, infelizmente, a atividade dela é fabricar e secretar agentes inflamatórios de forma implacável no sistema. Meu Deus! E é que se a gente conectar isso ao quadro geral, entra uma conexão fascinante, chamada eixo fígado-rim. Todo esse açúcar e farinha leva à doença hepática gordurosa não alcoólica. O fígado gorduroso. Exato. O fígado, que é o laboratório central do metabolismo, fica inflamado e cheio de gordura. Esse fígado doente perde o controle e cria uma inflamação sistêmica crônica, de baixo grau, que viaja pela corrente sanguínea inteira. É literalmente areia nas engrenagens de uma máquina biológica que já está trabalhando com a margem de segurança super apertada por causa da idade. Exatamente. A doutora Carter até destaca um fato que, olha, me fez parar a leitura. Ela afirma categoricamente que, metabolicamente falando, um inocente pãozinho branco puro, consumido no café da manhã, causa um estresse inflamatório e um dano renal crônico tão ruim quanto comer uma barra de chocolate maciça logo cedo. Chocante, né? É de cair o queixo, porque a aparência da comida engana muito. A aparência engana, mas a resposta celular do nosso corpo não engana de jeito nenhum. A inflamação sistêmica gerada pelos dois é absurdamente semelhante. Por isso que entender a mecânica por trás do que a gente come é tão libertador. Bom, recapitular tudo que a gente dissecou hoje deixa uma mensagem fortíssima. Olhando as evidências clínicas de frente, a gente entende que passar o dia inteiro sentado, usar anti-inflamatórios como se fossem balinhas, exagerar no sódio invisível e afogar o sangue nessa tempestade de açúcar e farinha não são só maus hábitos. Não são agressões. São ataques mecânicos e químicos diretos contra órgãos que já perdem o poder de se defender naturalmente depois dos 45 anos. Sem tirar nem pôr. A proteção real exige uma mudança radical de mentalidade. O protocolo final sugerido pelas fontes foca no conceito de ser um detetive do próprio consumo. Como a gente faz isso? Há regras práticas muito eficientes. A primeira é caçar os açúcares com nomes falsos nas embalagens. Qualquer coisa terminada em ose, frutose, dextrose, maltose é açúcar disfarçado. Ficar de olho no rótulo. Sempre. A segunda é a regra dos 5 ingredientes. Se o rótulo tem uma lista gigante, cheia de químicas com nomes impronunciáveis, é uma poça estagnada para o seu corpo. Evite a todo custo. Certo. E o padrão ouro, o objetivo final para frear o declínio estrutural, é basear a dieta no que a gente chama de alimentos de um único ingrediente. Comida de verdade. Isso. Espinafre, ovos, lentilha, nozes. Comida que vem da terra ou de processos naturais, e não de reatores industriais agressivos. Com tudo isso na mesa, a gravidade do quadro clínico é muito, muito clara. Mas eu confesso que terminar de ler esse material me deixou com uma sensação incrível de esperança, sabe? O corpo é impressionante. O corpo quer se consertar. Os rins não precisam que ninguém seja perfeito o tempo todo. Não precisa. Eles só precisam que a gente pare o bombardeio contínuo para que eles tenham um respiro para fazer o trabalho deles. Há relatos nos dados de pacientes na faixa dos 70 e 80 anos
que tiveram melhoras fisiológicas maravilhosas. Recuperações fantásticas. Pessoas que estagnaram o declínio apenas trocando refrigerantes por água pura ou começando aquela rotina regrada de caminhadas de 10 minutos para lavar o sistema que a gente comentou. É a comprovação prática de que, quando você remove o fator de estresse contínuo do ambiente orgânico, a vitalidade celular consegue ressurgir, mesmo em idades bem avançadas. Isso me leva a uma reflexão final que a leitura dessas pesquisas provocou e que eu acho fascinante compartilhar com quem está nos ouvindo para fechar o nosso raciocínio de hoje. Diga. Os dados mostram que, quando uma pessoa corta drasticamente a ingestão de sal e alimentos processados, as papilas gustativas da língua reclamam muito no começo. A comida parece sem graça. É o famoso período de abstinência. Exato. Mas, em questão de poucas semanas, a biologia se adapta. As células da língua se renovam e se reconfiguram, passando a detectar e apreciar sabores naturais incrivelmente sutis que antes estavam completamente anestesiados, afogados por aquele sódio artificial todo. Uma verdadeira regeneração. Então, a reflexão que fica é a seguinte: se uma adaptação regenerativa tão incrível, tão visível e rápida acontece ali, na superfície da nossa língua, que outros milagres gigantescos de regeneração silenciosa estariam acontecendo lá no fundo, nos nossos rins, nos vasos sanguíneos e no fígado neste exato minuto? É profundo isso. O que eles poderiam reconstruir se a gente simplesmente desse a eles a pausa e o alívio de interromper esse ataque químico diário? Fica aí o convite para repensar esses 4 hábitos e assumir de hoje em diante o controle da própria longevidade.